Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, nesse primeiro dia do mês de setembro, nós sabemos que aqui no Brasil, nós temos por tradição dedicar o mês de setembro à Bíblia, à palavra de Deus. Claro, não é só no mês de setembro que nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus. Todos os dias nós somos chamados a mergulhar na palavra de Deus e por isso existe a liturgia diária, e por isso existe estudo bíblico, para que eu mergulhe sempre na palavra de Deus e ela ilumine os nossos passos, ela nos guie. Por isso a necessidade de fazermos estudo bíblico, de aprofundarmos a nossa oração através da palavra de Deus. E providencialmente, nesse primeiro dia de setembro, a liturgia de hoje da Santa Missa nos propõe essa reflexão sobre a palavra de Deus. No Evangelho, nós vimos que Jesus vai à casa da sogra de Pedro e cura aquela mulher daquela febre. E também ele cura outros, porque muitas pessoas levaram doentes a Jesus, nós ouvimos isso no Evangelho, como também Jesus libertou muitas pessoas, Basta lembrar o que Jesus falou no Evangelho, que o evangelista narrando, que de muitas pessoas também saíam demônios. Ao ver Jesus, só em ver a pessoa era liberta de muitos demônios e começavam a dizer: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Filho de Deus. E aí Jesus ameaçava esses demônios a ficarem calados. Mas o que eu quero aprofundar com vocês não é a cura da sogra de Pedro, não é a libertação desses homens que estavam endemoniados, mas esses últimos versículos do Evangelho de hoje, que Jesus disse. Ele disse assim: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. Ele já estava anunciando ali, naquele lugar, na casa da sogra de Pedro, ali ele estava anunciando, mas ele diz: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades. E aí diz o evangelista que ele pregava nas sinagogas da Judéia, e ele saía pregando, anunciando a boa nova. Vejam, quem é, por excelência, a palavra de Deus? É Jesus. Jesus é essa palavra enviada do Pai, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, essa palavra definitiva do Pai para nós. Por isso que ele veio anunciar a boa nova do reino de Deus. E nós, católicos, vamos anunciar a boa nova de Jesus Cristo. É bonito isso, Porque nós vamos continuar a missão de anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz algo muito interessante. Vou repetir o versículo. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Veja, essa palavra enviado. Ele, Jesus, foi o enviado do Pai para implantar, para propagar, para mostrar a todas as pessoas a boa nova. E aqui o Evangelho. O que é que significa a palavra Evangelho? É uma boa nova que era anunciada. E Jesus traz para nós, Ele mesmo é a boa nova, mas Ele traz esse anúncio, porque Ele foi enviado pelo Pai para nos salvar. Essa palavra vem para nos libertar. Daí, meus queridos irmãos, aprofundarmos a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Porque quando nós rezamos com a palavra de Deus, quando nós meditamos, mergulhamos, contemplamos a palavra, ela tem uma força libertadora, ela transforma, a palavra muda, porque a palavra é uma pessoa, é Jesus, E aí a gente entende por que nos relacionarmos com a palavra de Deus. E na primeira leitura, na leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo aos Colossenses,
Olha que bonito, né? O primeiro capítulo desse livro, né, a gente poderia ler, mas eu vou pegar alguns detalhes que São Paulo diz aos Colossenses. Após São Paulo ter expressado que aquela comunidade estava crescendo na fé, eram pessoas fervorosas, receberam a fé, São Paulo diz que eles, né, que os colossenses ouviram falar do Evangelho, ou seja, da Boa Nova, cuja essa palavra chegou até eles. A Boa Nova do Reino de Deus chegou a essa comunidade dos colossenses, por meio de São Paulo. A Boa Nova do Reino de Deus chegou até nós aqui em Fortaleza. Hoje, por meio da internet, chega a todos os lugares que nós nem sabemos e nem imaginamos. A Boa Nova é propagada, é anunciada. E ele diz, São Paulo, ela está produzindo frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina e conhecestes verdadeiramente. Vejam, meus queridos irmãos, a boa nova que os colossenses receberam e que nós recebemos, diz a palavra de Deus através de São Paulo, ela está produzindo frutos. Porque a palavra de Deus, ela não passa sem produzir frutos. Toda vida que ela é proclamada, ela é anunciada, ela produz algo misteriosamente no seu coração. Agora é claro que o meu coração e o seu coração precisam estar abertos. E repito o que São Paulo diz: ela, a palavra, a boa nova, está produzindo frutos. E se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina. Essa palavra vai sendo desenvolvida dentro de nós, porque recebemos a graça de Deus pelo batismo, e essa palavra vai criando uma forma dentro de mim. E que forma é essa? Viver como ela nos ensina. Nós somos chamados a viver a palavra, como a palavra. E assim nós conseguimos dar um passo novo de vida nova, um passo de conversão. Agora vejam, nessa meditação sobre a palavra de Deus, nesse primeiro dia do mês de setembro, quando nós falamos da palavra de Deus, às vezes a gente pensa no conhecimento meramente intelectual. Não é assim. A palavra de Deus não é só conhecimento intelectual. Você não vai conhecê-la só de forma intelectual, conhecendo. Não é assim, racionalmente falando. A palavra de Deus, quando nós falamos em conhecê-la, significa que é preciso experimentá-la, fazer uma experiência com a palavra. E esse conhecer significa crescer na experiência com a palavra. Porque quando assim vivemos, não o conhecimento pelo conhecimento, porque nós não vamos entender, mas nos colocando necessitados do Espírito Santo, o Espírito Santo vem e nos ensina a conhecer, a experimentar da palavra que liberta. Portanto, meus queridos irmãos, nós precisamos acolher a boa nova do reino de Deus, a palavra, e acolher através de um conhecimento cheio de experiência, experimentar, ruminar a palavra de Deus, contemplar a voz de Deus que é expressa nas Sagradas Escrituras. E Jesus partiu para anunciar, e graças a Deus ele anunciou. Os apóstolos que foram enviados também anunciaram a palavra, e chegou até nós essa palavra de Deus, essa palavra que nos liberta, a palavra que dá uma direção para a nossa vida, a palavra que ilumina os nossos passos, e a palavra que cura e que salva. Então, meus queridos irmãos, nesse mês, abramos as nossas Bíblias, mergulhemos na palavra, e não só nesse mês, repito, mas todos os dias da nossa vida, precisamos nos alimentar da palavra de Deus para nós, no hoje da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,